Algum tempo atrás, pesquisa encomendada por uma rede de televisão brasileira constatou que o povo quer mais vilões nas novelas. É o que mais atrai a atenção de todos. Será que o fato de gostar tanto de trapaças e de gente que engana os outros poderia explicar a quantidade de corrupção que acontece no Brasil? Vou fazer meus comentários em duas direções. Primeiro, quero fazer algumas considerações sobre a força da televisão e especialmente das novelas, e depois vou falar a respeito da verdadeira fonte da corrupção. Algumas pessoas assistem novelas para relaxar, para esquecer dos problemas. Outras pessoas, me parece que assistem novelas porque creem que a novela pode ensinar coisas novas e boas. E outras pessoas assistem novelas para espantar a solidão. É bem verdade que no Brasil as novelas têm um papel muito maior do que apenas servir como fonte de entretenimento. Nos bastidores de uma novela há toda uma equipe de profissionais, e não apenas de atores, e estão traçando o roteiro como uma espécie de raio-x da sociedade, sugerindo e motivando certos comportamentos. Apresenta-se uma realidade virtual, mas possível. Assim sendo, é indiscutível a influência das novelas na manutenção ou na mudança de conceitos sociais de nossa cultura. É claro que as novelas podem estimular um bom comportamento, talvez mediante a figura de um ator ou de uma atriz que faz papel de bom moço ou de boa moça, mas as novelas também podem estimular fortemente a violência mediante cenas de brigas e de assassinatos. As novelas também podem estimular a corrupção, quando apresentam histórias de gente corrupta que nunca paga por sua corrupção e mostrando comportamentos desonestos sem fazer juízo moral sobre eles, ou apresentando pessoas desonestas como se fosse algo absolutamente normal. Segundo a antropóloga e autora do livro O Brasil Antenado, Esther Hamburger, as novelas se consolidaram como um espaço legítimo para a mobilização de diversos modelos de interpretação e reinterpretação da nacionalidade, incluindo modelos de estrutura familiar e relações de gênero. Ainda segundo a antropóloga, as novelas se oferecem como conexão entre o domínio público da política, forjando um peculiar senso de comunidade nacional. Portanto, amigos, se a pesquisa encomendada por uma rede de televisão brasileira constatou que o povo quer ver mais vilões nas novelas, é o caso de nos perguntarmos o seguinte: não será que o povo quer mais vilões porque a novela realmente já instaurou esse modelo e o povo gostou? Eu não posso entender simplesmente que o povo diz o que a novela deve mostrar, mas é a novela e a mídia, de modo geral, que faz o gosto do povo. O segundo aspecto do assunto em questão é a respeito da verdadeira fonte da corrupção. A pergunta fundamental deste tema é: será que a corrupção existe porque gostamos de trapaças e enganos, ou trapaceamos e enganamos porque somos corruptos? Do ponto de vista sociológico, psicológico ou educacional, enganar e trapacear são construções da sociedade, são desvios da mente ou são resultado de uma educação equivocada. Mas creio que isso não explica devidamente o problema, porque por mais avanços conquistados do ponto de vista social, a corrupção e outros males morais estão crescendo continuamente. Nunca compreendemos tão bem a mente humana como na atualidade, mas isso em nada diminuiu os maus comportamentos. E a educação tem desenvolvido estratégias extraordinárias, mas não consegue melhorar o comportamento dos seres humanos. Como cristão, eu creio que a compreensão da corrupção radica na compreensão da natureza humana. Davi, no livro do Salmo 51:5, afirma categoricamente: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Portanto, amigos, a onda de corrupção, que infelizmente se alastra pelo nosso querido Brasil, é resultado direto de um problema moral e um problema espiritual que todos nós, seres humanos, temos
E esse problema moral e espiritual faz com que pratiquemos enganos e trapaças, porque somos corruptos por natureza. Na linguagem bíblica, somos pecadores por natureza. O engano e a trapaça são galhos de uma árvore chamada corrupção. E na raiz da corrupção está o pecado. Outra pergunta fundamental então seria: como resolver isso? Novamente, a Bíblia nos aponta o caminho. Precisamos passar por uma transformação radical a fim de ter outra natureza. Uma natureza que não ame as coisas erradas. O profeta Ezequiel fala sobre essa transformação nas seguintes palavras: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Ezequiel 36, 26. Só poderemos vencer a corrupção se tivermos um novo espírito, uma nova natureza. Isso só é possível com Deus. A comunhão diária com Deus nos permitirá ter um novo comportamento. Fará de nós pessoas responsáveis que amam a honestidade e as coisas certas. Pense nisso com carinho e que Deus abençoe você.